Bom, meus queridos, boa tarde. Vou tentar fazer um esboço aqui para a gente ver como é que fica a questão desses vídeos e vou acompanhando no computador aqui a temática que eu passei para vocês via PDF ou via slide, que eu vou deixar as duas disponíveis no portal. Então, o que eu queria recapitular com vocês a primeiro momento é a parte de formação de pastagens, né, que a gente viu logo no começo do semestre. Nessa primeira parte, nós vimos que que o estabelecimento e a longevidade dessas pastagens ela depende da interação que ocorre aí entre planta, clima e solo. Então esses fatores têm que estar em consonância para a gente conseguir estabelecimentos e perenidade nessas áreas cultivadas com pastagens. E nós vimos que existem alguns critérios a serem observados quando a gente vai implantar uma pastagem para a escolha dessas espécies. Então, o que a gente tem que levantar de informação? A princípio, as condições climáticas do local, né? Saber quais são essas condições climáticas, as condições de solo, quais são as condições de solo que eu tenho dentro dessa área, condição de fertilidade, aspectos físicos desse solo, o histórico dessa área, se ela já foi cultivada ou não, se ela já foi feito algum trato cultural, quais são as culturas antecessoras, para até minimizar problemas futuros aí com o manejo do solo e de alguns fitonematóides, por exemplo, né? Também observar qual é o objetivo de utilização, qual é o objetivo que eu tenho na utilização dessas pastagens, se ela é para finalidade de engorda, se ela é para alimentação de animais que estão em lactação. Também tenho que observar quais são os métodos de propagação dessa espécie, se é propagada por sementes, se é propagada por mudas, e qual é o nível tecnológico de manejo que eu vou adotar dentro dessas áreas. Vai ser intensivo, vai ser extensivo, qual é o tipo de tratamento que eu vou dar dentro dessas áreas. Então, quais são os requisitos básicos que eu tenho que observar nessas espécies forrageiras? Se ela tem uma boa adaptação ao local onde ela vai ser cultivada, se ela é para fins de alimentação em loco, se ela tem resistência ao pisoteio, se ela tem alta capacidade de rebrote após o pastejo e qual é a minha produtividade e qualidade desse material que está sendo fornecido, né? Coloquei algumas características das espécies, tanto gramíneas forrageiras quanto leguminosas forrageiras para vocês no slide 5 e 6. No slide 7 nós falamos da qualidade da semente, que é a importância dessa semente após essa escolha da espécie forrageira. Se ela for utilizada, se o meio de propagação dela for por sementes, o uso de semente de qualidade ele é totalmente justificável, porque ele representa, se vocês forem colocar, em média de 5 a 10% do custo de formação. E isso influencia muito em padronização do stand, em qualidade dessas plantas que você está colocando, qualidade genética dessas plantas e a expressão delas em campo. Quais são essas? Uma cobertura mais rápida do solo. Se eu tenho uma cobertura mais rápida, eu tenho um menor índice de processos erosivos. Com uma cobertura mais rápida, eu tenho uma diminuição de plantas infestantes dentro da área e, consequentemente, eu tenho uma utilização dessa pastagem em um menor espaço de tempo depois que eu implantei. E aí vocês levam em consideração algumas informações. E aí eu coloquei no slide 9 para vocês sobre o valor cultural. Como que vocês fazem, como é utilizado o cálculo para o valor cultural de uma semente, que é utilizando a percentual de pureza vezes o percentual de germinação dividido por 100, e vocês têm um padrão de valor cultural que é utilizado para aferição dessa qualidade, dessa característica, né? Quanto ao preparo de solo, lá no slide 16, eu coloquei para vocês alguns passos para serem seguidos, e isso aí não vale só para pastagem, vale para outras atividades também. Inicia-se com a coleta de solo, a amostragem para a gente verificar as características químicas desse solo. Se for possível, uma classificação desse solo que está sendo utilizado, que vai ser utilizado para a implantação dessas pastagens, e a gente consegue consegue quantificar os atributos que a gente tem dentro desse solo, teor de matéria orgânica,
quais são os horizontes que eu tenho nesse solo, se existe algum impedimento físico nesses solos em profundidade. Então, mas inicialmente é utilizada essa parte de coletas e amostragem nos primeiros 40 centímetros de profundidade no solo, seguindo as recomendações para esse tipo de coleta. Posteriormente a isso, com os resultados em mãos, vou partir para a parte prática, né? No preparo desse solo. Então, se é preciso fazer algum tipo de mecanização nessas áreas, agora seria o momento ideal. Posterior a isso, a correção de acidez nesses solos. Então, para a maioria das pastagens, entre 6 ou 5,8 e 6,2 é o ideal. Então, aplicar sempre esse calcário de acordo com a recomendação, de acordo com o que é aferido na análise de solo e o que vocês têm de recomendação para aquela variedade que vocês estão implantando dentro da área. Aplicação de 60 a 90 dias antes do plantio. E aí, posteriormente a isso, a aplicação de fósforo, seguindo as recomendações também para a cultura. O método de calagem que é utilizado mais comumente é o método de saturação de bases. E aí, lá no slide 21, eu elenquei para vocês a formulação que é utilizada, a necessidade de calcário, né? E aí vocês vão ter, utilizando o valor da CTC desse solo, multiplicando pela saturação que vocês querem chegar, que é o V2, menos o V1, que é a saturação de bases que vocês têm atualmente dentro da área, dividido pelo PRNT desse calcário, multiplicado por 10. No slide 22 e 23, eu coloquei a saturação de base para as principais espécies de gramíneas forrageiras que vocês têm indicadas aqui para o estado de Roraima. Então lá tem desde as menos exigentes em saturação por bases até as mais produtivas e consequentemente mais exigentes nesse quesito de fertilidade. Tá? Também tem uma recomendação lá no slide 24 para as saturações de bases para a formação de áreas utilizando leguminosas forrageiras indicadas também aqui para o estado. Lembrando que essa consociação ela tem que ser bem estudada para evitar decréscimo de produtividade nessas áreas de pastagem. Lá no slide 26 e 27 eu coloquei algumas referências para vocês identificarem e escolherem corretamente qual é o calcário que vocês vão utilizar dentro da área, fazer essa relação custo-benefício que é bem importante para o produtor, que é onde você consegue reduzir o custo de implantação dessas áreas e consequentemente gerar um lucro um pouco maior no final do ciclo produtivo. Falamos também lá no slide 28, e aí eu gostaria que vocês revisassem essa parte de adubação de estabelecimento, onde a gente fala sobre as necessidades de fósforo para as faixas principais de gramíneas. Aí eu tenho as com baixa exigência de fertilidade no slide 29, baixa, média e alta exigência em fertilidade. E aí correlaciona-se com o teor de argila e a disponibilidade do fósforo. E aí lembrando vocês que vocês já viram algumas partes sobre labilidade do fósforo e sobre os métodos de aferição desse fósforo no solo, né, de extração desse fósforo no solo. Lá no slide 34 nós falamos sobre a época de plantio. Aqui no estado, como nós temos uma janela de plantio já bem definida, geralmente utiliza-se o plantio de pastagens no final da época chuvosa, que é quando se colhe os grãos também aqui no estado. Então a gente ainda tem chuva suficiente para essa pastagem se desenvolver e atingir uma qualidade de pastejo. Mas em áreas que não são utilizadas consórcio com grãos, o estabelecimento de pastagens vem antes do período de chuva, para durante o período de chuva essa pastagem se estabelecer e você conseguir até no final dela diferir uma parte dessa pastagem para utilizar no verão, quando você tem uma baixa oferta desse material forrageiro. Falamos também sobre a taxa de semeadura, e aí lá no slide 35 eu coloquei para vocês sobre a quantidade de sementes a serem implantadas em campo, que é igual a sementes puras viáveis que germinam realmente dentro daquele lote que vocês têm, e vezes 100 dividido pelo valor cultural, que é aquela fórmula que foi encontrada lá no início, para vocês estarem utilizando. E aí coloquei também lá no slide 36 algumas referências sobre a taxa de semeadura, a quantidade de sementes que vocês precisam
para a maioria, para algumas espécies aqui. Tá? Falamos também lá nos slides 42 e 43 sobre as práticas pós-plantio. Então eu fiz a aplicação, joguei as sementes em campo, o que eu preciso fazer? Então utilizar alguma ferramenta que você consiga aumentar o contato dessa semente com o solo e não deixar ela tão exposta às intempéries climáticas. E aí a exposição solar, chuva, vento, ataque de aves. Então geralmente se usa um rolo compactador para enterrar bem superficialmente essas sementes, para aumentar o contato dela com o solo, possibilitar uma germinação sem você ter problemas com esses imprevistos aí que podem ocorrer. Lá no slide 46 também coloquei a importância de vocês terem um stand de plantas bem formado. Então cada espécie que vocês vão utilizando aí tem um quantitativo de plantas por metro quadrado que permite um stand homogêneo, que permite um stand produtivo, e aí vocês vão ter uma área bem formada no total. Então é importante que se leve em consideração isso. O primeiro pastejo, elencado lá no slide 47, ele geralmente para as nossas áreas aqui, ele vem de 60 a 90 dias pós-plantio, que ele permite uma uniformidade nessas áreas. Então a gente sabe que quanto mais essas plantas são pastejadas, mais elas começam a perfilhar. Por isso é importante que se faça o primeiro pastejo. Geralmente é utilizado animais novos que estão ainda em estágio de crescimento, não são animais ainda em fase final, terminação, para que essas plantas fiquem mais homogêneas possíveis, né? Geralmente no stand eu tenho alguns problemas de crescimento, cresce mais um lado, cresce mais outro, então o stand fica desuniforme se a gente não houver essa manutenção no primeiro pastejo. Então eu encerro essa primeira parte com vocês, desses slides. Vocês têm 63 slides nessa parte de formação de pastagem, para dar uma revisada, e a gente pincela esses assuntos conforme fique alguma dúvida no ar, certo? Então esse é um primeiro teste, é um vídeo teste para a gente fazer. Aconselho vocês a estarem utilizando outras ferramentas para a gente conseguir se comunicar e não ficar só dependente disso, até porque esses vídeos que a gente faz com duração de até 15 minutos, eles são pesados para estarem utilizando no sistema, e a gente precisa ainda comprimir esses vídeos para colocar no sistema, então pode ser que a qualidade baixe, certo? Então me passem o feedback de vocês sobre a qualidade do vídeo final e vamos dialogando para a gente buscar uma ferramenta que permita esse contato melhor da gente, e se possível que a gente consiga um contato com várias pessoas ao mesmo tempo, a maioria de alunos possíveis ao mesmo tempo, certo? Grande abraço.